A história já demonstrou que na conquista do universo não existe muito espaço para erros humanos ou falhas técnicas. O acidente com Amir trouxe de volta o medo de uma situação que, pelo menos oficialmente, não aconteceu até agora. Um homem lançado para fora da nave, perdido no espaço para sempre. O fantasma de uma tragédia em órbita apareceu para os astronautas da Mir, 2 russos e um inglês, quando a estação russa estava a 400 quilômetros de altura. O acidente foi provocado por uma nave de carga da própria Mir, que estava voando ao redor da estação. Na hora de acoplar, a nave não obedeceu aos comandos, fez uma aproximação errada e atingiu em cheio o módulo de experimentos científicos. O choque abriu um rasgo no módulo, danificou os painéis solares que fornecem energia e derrubou a pressão no interior da Mir. Por sorte, os astronautas conseguiram selar o módulo atingido e evitaram uma tragédia. A Mir vem sofrendo todo tipo de pane nos últimos anos, com o agravante de que sua estrutura é frágil e está muito velha. Se os russos levassem os perigos do espaço mais a sério, a Mir já teria sido aposentada há muito tempo. Feita para ser usada por 5 anos, ela está em órbita há mais de 11. Neste tempo, a estação aumentou de tamanho e não recebeu a manutenção adequada. O acidente desta semana deixou a Mir a um passo da sucata, mas ela terá de resistir a pelo menos mais uma missão. A missão é salvar os astronautas que enfrentam 3 grandes dificuldades e um terrível desafio: consertar os painéis solares para permitir a acoplagem de uma nova nave de carga, trazendo comida e peças de reposição do módulo danificado no acidente. E as 3 dificuldades: os astronautas estão sobrevivendo a meia luz, têm de fazer economia até de oxigênio, e a nave de socorro só deve chegar daqui a pelo menos uma semana. Um mistério que veio do céu. Pesquisadores brasileiros acreditam que estão perto de comprovar a queda de pedaços de um cometa em plena floresta amazônica. As gigantescas bolas de fogo teriam caído há quase 7 décadas. Segundo relatos, o estrondo foi ouvido num raio de 150 quilômetros. Acompanhe essa aventura. Um ponto remoto no extremo oeste da Amazônia brasileira, uma das áreas mais desabitadas do país. Em algum lugar debaixo desse tapete verde, esconde-se o mistério que astrônomos do mundo inteiro tentam desvendar. Mapas, fotografias aéreas, imagens de satélite. Durante quase 2 anos, o boliviano Ramiro de la Reza, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, estudou a geografia da região. Com a ajuda de outros cientistas, conseguiu determinar o local onde os meteoritos teriam caído. Aqui tem uma cicatriz em forma circular, uma indicação de que existiria algo que foi feito por uma explosão provocada pela caída de um objeto cósmico. É para lá que nós vamos, então? Vamos para lá. Nós partimos de Tabatinga, na fronteira com Peru e Colômbia. Cientistas de São Paulo e da Bahia também fazem parte do grupo. A expedição sobe o rio Solimões em 2 barcos pequenos, conhecidos como voadeiras. Nós seguimos as pistas que há quase 7 décadas estavam esquecidas nos arquivos do Vaticano. São os relatos do frei capuchinho Fidelis Dalviano, um missionário italiano que durante 30 anos viveu na Amazônia. 5 dias depois da queda dos meteoritos, ele passou pela região e encontrou os moradores apavorados. Eles tinham visto 3 bolas de fogo caindo do céu. Pelo menos um dos fragmentos atingiu a floresta. Cinzas se espalharam sobre os rios. Era de manhã, mas tudo escureceu. Nós seguimos em direção ao Vale do Rio Javari, uma área indígena onde só é permitido entrar com autorização da FUNAI. Aqui, várias tribos estão em conflito com madeireiros e traficantes de drogas que invadem suas terras. Esse talvez seja o ponto mais perigoso da expedição.
A gente está perto do rio Itaquaí, 20 quilômetros para baixo, começa a terra dos Corubo, índios isolados, que só fizeram contato com a FUNAI no final do ano passado. Não encontramos os Corubo. Quem aparece é a polícia peruana, que vigia a fronteira. O rio é uma das rotas do tráfico de cocaína na região. Na margem do rio Javari, pequenos povoados com a bandeira sempre hasteada são um aviso de que ali começa o território peruano. Do outro lado, o Brasil. Se o caminho fosse em linha reta, a nossa expedição teria que percorrer só na ida 270 quilômetros. Mas os rios são cheios de curvas, dá quase o dobro. Para ganhar tempo, os barqueiros vão cortando o caminho pelo meio da mata, que nessa época está toda alagada. Orientados apenas por 2 pequenos holofotes, enfrentamos mais 5 horas de escuridão amazônica. Às 11 da noite, encontramos um barco maior que a FUNAI tinha mandado na frente. Ele vira nossa casa. No segundo dia de expedição, saímos do rio Javari e entramos no Curuçá. Terceiro dia de aventura. Chegamos finalmente ao Igarapé Esperança, que vai nos levar à cratera aberta pelo maior dos 3 corpos celestes que entraram na atmosfera. Aqui só é possível avançar com barcos pequenos. Em alguns trechos só dá para passar com a ajuda da motosserra. O equipamento não aguenta. Nós insistimos, abrindo o caminho na marra, do jeito que dá. Às vezes a falta de jeito fica evidente. Foi um dia inteiro para percorrer apenas 7 quilômetros. Hora de montar acampamento. No dia seguinte voltamos para o Igarapé, mas o nível da água está baixando rápido demais. Tomamos a decisão. Os últimos 16 quilômetros da expedição terão que ser feitos pela mata. Um grupo da FUNAI segue na frente abrindo a picada, enquanto montamos novo acampamento. O grupo que foi na frente abrindo o caminho já partiu há mais de 24 horas. E nós seguimos agora levando apenas o equipamento básico. Algumas roupas limpas, água e uma ração individual à base de salsicha e farofa. São mais 2 dias de caminhada, ao todo 8 de expedição. Chegamos despedaçados. Começamos a explorar a cratera formada pelo meteorito. 67 anos depois, a mata cresceu, o terreno se modificou. É impossível visualizar a cratera, que tem mais de 1 quilômetro de diâmetro. Mas com a ajuda dos mapas e das fotografias, os pesquisadores conseguiram localizar o ponto central desse buraco formado pelo meteorito. É exatamente onde nós estamos. As coordenadas ficaram registradas aqui. Um marco para a astronomia brasileira. A medição feita pelo geólogo Arno Brichta mostra que o campo magnético na área não foi alterado. Ou seja, o meteorito não era de metal. Mas os pesquisadores acham outros indícios. Essas pedras aqui são pedras do local modificadas pelo impacto. Nós vamos levar isso para o laboratório para saber que tipo de modificação essas rochas sofreram. As primeiras análises indicam que o material coletado apresenta alto teor de irídio, um elemento que é mais comum no espaço do que na Terra. E os cientistas já têm uma hipótese. Meteorito formado de gelo, sim, porque seriam provavelmente uma das hipóteses mais interessantes, que seriam pedaços de um cometa, que seria gelo sujo com poeira. O pedaço de gelo atingiu a Terra a uma velocidade de 40 km por segundo. Se caísse numa região habitada ou no oceano, a destruição seria imensa.